Salve, salve! Aqui quem fala é Saulo Duarte, cantor e compositor de Belém do Pará, e estou aqui para conversar um pouco sobre processo criativo, sobre inspiração. A inspiração vem de onde? Esse é o nome da série de entrevistas que eu estou promovendo junto com o Sesc 24 de Maio, onde trago grandes artistas, amigos, para que a gente desvende os processos criativos de cada um. E hoje eu tenho o prazer de convidar um amigo, o grande Guto Carvalho Neto. Ele é estilista, também trabalha com as artes visuais. Ele nasceu lá no sertão da Bahia, na cidade de Paulo Afonso, mas mora no Rio de Janeiro. Foi lá no Rio que ele terminou a faculdade de design de moda e deu início à sua marca, que leva seu nome, Guto Carvalho Neto. É uma marca que já vestiu muita gente. Eu tive o prazer também de ser vestido por ele na ocasião do Prêmio da Música Brasileira, em 2017. E eu sou um profundo admirador do seu trabalho. Ele trabalha também com cinema, fez diversas exposições no MASP, na Casa França Brasil, no Museu de Arte do Rio. É um artista muito instigado, muito instigante. E, enfim, queria convidar aqui para conversar com a gente, Guto Carvalho Neto. Salve, Guto! Que prazer Ei, ter Saulo, aqui, meu amigo. o prazer é todo meu. Muito obrigado por aceitar nosso convite aí. Você foi um nome que figurou de cara quando eu quis fazer essa série, porque acho que você tem muito a contribuir aí sobre esse assunto. Admiro o seu trabalho demais. Obrigado, cara. Oh, que maravilha, que maravilha, muito obrigado. Para mim é uma honra, cara, poder bater um papo sobre inspiração, imagina. Né? Na verdade, assim, o mais gostoso disso, inclusive eu falava disso na tua apresentação, é que assim a gente já conversa sobre isso naturalmente. Nossas conversas sempre pairam sobre isso, né? Assim, eu tenho a Música sorte no de ter um meio e amigo. trazendo as outras coisas, né? Exatamente. Então a gente vai simplesmente trocar uma ideia que já é recorrente no nosso contato. Enfim, que maravilha. Vamos nessa. Massa, meu amigo. Então, assim, começando, eu queria entender uma coisa contigo, que é o seguinte, Guto. No teu processo, quando você vai conceber alguma coisa nova, existe uma coisa organizada num sentido assim sistemático, assim você anota, você tem umas etapas, ou é simplesmente algo mais orgânico que você vai simplesmente seguindo o teu feeling, vai seguindo uma coisa mais orgânica mesmo? Como é que você, assim, para conceber algo do zero, como é que você costuma proceder? Bicho, eu costumo dizer que é um pouco caótico até, porque logo que eu decidi ter uma marca de roupa, primeiro que eu nunca imaginei que eu ia ser estilista, né? Então, foi uma coisa que eu acho que o caminhar foi me levando para isso, o trabalho e tal. E aí, desde que eu comecei, que eu decidi a ter a minha própria marca e ir para um canto mais independente, eu acho que foi justamente respeitando essa forma de criação, né? Esse tempo de criação, o tempo das coisas. Eu sou um pouco mais lento com muita coisa e sou extremamente ansioso com outras. E quando o assunto é criar algo, para mim é muito difícil a coisa da encomenda, sabe? Assim, eu queria uma coisa específica, assim, você sabe. Me trava um pouco. Eu gosto de trabalhos pautados, às vezes para museu, para fazer colaboração ou mesmo uma coletiva, é, alguma coisa que eu participo e tem uma data, tem um deadline, tudo bem, funciona para mim. Não tem nada organizado, sabe? Assim, eu vou colocando tudo no lugar, coisas que eu vejo, pedaços de coisas. Às vezes eu rasgo alguma coisa que eu vejo numa revista nova, velha, qualquer que seja. Eu ainda sou muito analógico, né? Eu ainda sou muito. As coisas para mim têm uma organicidade na organização, tipo, é redundante, mas assim, tem é uma coisa orgânica mas ela é fluida, tipo, no tempo, eu digo que é o tempo da natureza, o tempo da minha natureza, né? Para vir alguma coisa. E às vezes você acha que está pronto para fazer alguma coisa e senta, põe aquele som,
acende um cigarro, prepara um café e não vem, né? E assim, você não consegue se entregar. Eu acredito muito que é quase como uma meditação, né? Tipo, não que você tenha que meditar para que a coisa venha. Não é isso, mas quando você medita e realmente consegue se concentrar, é que você alcançou aquela frequência, né? E eu acredito que inspiração tem essa coisa espiritual, sabe? Tem esse campo de abertura, né? É preciso se abrir, é preciso estar aberto para deixar com que algumas memórias que você selecionou, isso é o que eu penso, né? Tipo, que algumas memórias que você selecionou e não sabe nem que guardou, que foi selecionado, é, é, e aí, tipo, em determinada hora que você está aberto e está deixando aquelas coisas virem, você pega aquilo ali que você reservou num certo HD perdido, né? E aí você traz e coloca num trabalho, sabe? E tem que ser algo muito pessoal mesmo. Tem que ser muito de dentro. Tem que ser muito da gente, independente do que a gente faça. Perfeito, cara, perfeito. E eu me identifico muito com isso que você está falando, porque eu sinto que realmente um trabalho de artista também é estar poroso, né? Estar poroso para que a gente seja atravessado pelas memórias, como você falou, que às vezes nem selecionadas são, né? E que a gente se atravessa por tudo isso, né? Interessantíssimo, cara. E aí, Guto, assim, da minha forma de ver, percebo assim que você tem um traço muito autoral, assim, esse lugar do estilista. Você não é necessariamente, assim, você não segue uma lógica convencional da moda, digamos assim, da moda. Você é um trabalhador muito autoral, é isso que eu estou querendo dizer. E eu acho isso incrível no seu traço, assim, quando eu vejo as suas peças, o que mais me toca é isso, assim, é que você. E aí faz sentido com isso que você estava respondendo agora, ou seja, de você respeitar seu próprio tempo e de você fazer algo orgânico, né? E aí, cara, como é que é em relação a esse lugar, assim, esse seu processo é uma coisa simplesmente natural ou você procura realmente fugir um pouco sei lá, do que chamamos de tendência, assim, É uma palavra que me dá até causa uma certa repulsa. Natural para algumas pessoas, para outras não, para outras pessoas ficam ligadas. Sim. Cara, comigo funciona da seguinte forma: o que é certo para mim é o trabalho diário, ininterrupto, sabe? Essa organização e essa consciência de qual que é a minha função. Eu tenho uma formação acadêmica no design de moda, mas eu sempre fui atraído para um monte de coisa, né? Só que quando eu decidi fazer a marca e fugir dessas convenções, de não fazer coleção sazonal, a marca completa 10 anos agora em junho, né? Então, é muito interessante a gente estar conversando aqui e eu me ligar desse tempo, porque há 10 anos atrás eu decidi fazer coleções numeradas, eu decidi não fazer coleção sazonal, até porque a gente é extremamente tropical. E independente disso, eu acho que eu posso fazer uma roupa de inverno e colocar dentro da coleção, porque tem clientes que viajam para lugares frios e isso não tem problema algum. Mas o que eu faço todo dia, incansavelmente, é ir para a mesa de modelagem, jogar um papel e trabalhar assim, uma peça modelada, e aí eu me incomodo com alguma coisa, eu quero fazer um teste de alguma coisa diferente, e aquilo me leva para o trabalho diário e para um novo aprendizado. Então, no meio disso tudo, acontecem sei lá, sinapses criativas ou alguma coisa que eu estou passando um traço numa cava ou no ombro, numa manga, ou qualquer coisa, parte da roupa que seja, e isso me leva para um lugar, e desse lugar eu vou e cato uma outra coisa, e aí vem também essa importância da gente buscar um conhecimento, pesquisa,
e se aprofundar em algumas pesquisas de história, de fotografia, porque, assim, antes de qualquer coisa, eu faço roupa. Não sou um alfaiate, mas eu sou um designer de moda que trabalha, que gosta de trabalhar na mesa de modelagem. Eu tenho modelistas técnicos trabalhando comigo, quando tem algum trabalho específico, e aí convido eles para trabalharem no ateliê. A gente tem uma estrutura muito pequena, mas todo santo dia eu estou cortando peças, estou modelando peças, e no meio disso tudo vem uma cápsula criativa ou alguma coisa no meio, ou então alguma encomenda, algum trabalho para algum museu e tal. Agora mesmo, eu e a Laura Lima fomos convidados pelo MASP a participar de um projeto incrível chamado MASP Moda, e a Laura me perguntou: Guto, o que você acha? Eu pensei em propor para você que a gente fizesse alguma coisa a respeito da travessia ilegal das pessoas de Governador Valadares para os Estados Unidos. É uma das cidades que mais atravessam pessoas para lá. E aí eu achei muito incrível, porque é muito vasto o campo de pesquisa daí, porque você vai estudar o homem e as problemáticas de questões políticas no meio disso tudo, né? E aí você mistura a política com a sobrevivência, e aí você mistura isso com o sonho, e aí você já vai para um outro lugar, cara, que não tem nada a ver com xadrez ou listra, com a cor da estação ou com qualquer coisa. Então a gente partiu para um outro trabalho totalmente imersivo, sabe? De entender que matéria-prima seria usada para aquilo ali, de entender de que forma aquele corpo vai ocupar aquele espaço, né? Porque se você vai fazer uma travessia ilegal, você tem que ter um certo cuidado com a questão da camuflagem e tal. E aí você já vai para a pesquisa das utilidades, o que é utilitário, o que eu posso levar, o que eu posso deixar, sabe? O essencial. E aí, depois disso, entram outras coisas que é justamente desse campo das intuições. Eu costumo dizer que a inspiração ela tem uma conexão muito grande com o espiritual. É quase um ocultismo, né? É quase uma ciência oculta, né? Porque não é todo mundo que chega talento. Eu acredito que todos nós podemos ter para determinadas coisas, mas o talento e a inspiração são coisas diferentes, né? Então, às vezes a gente lida com pessoas extremamente talentosas, mas que não tem inspiração nenhuma, e isso faz com que ela fique ali sem realizar as coisas, né? Ela sinta alguma coisa, se manifeste de alguma forma, e aí quando você linka isso ao trabalho árduo, imagina, você estuda música, você pega seu violão, sua guitarra, seu instrumento, qualquer que seja, e você está tocando todo dia, está ali buscando um acorde, está ali fazendo uma experimentação interessante, está buscando um ruído para colocar no meio de um som, sabe? Então, assim, esses ruídos, não existe diferença entre um trabalho de criação, entre um trabalho artístico. Eu acho que, assim, a roupa, o fazer a roupa é um ofício. O fazer a roupa é um ofício, né? Tipo, eu tenho esse ofício. E a parte criativa é um outro lugar. Incrível. A parte criativa, talvez, é onde eu uso do que eu aprendi no meu ofício diário e trago para o campo de uma outra comunicação, né? É uma outra comunicação, é uma outra frequência, né? Você pode acessar o sonho de alguém e é muito louco porque você pode fazer uma coisa por conta de uma história que você acredita que vai passar aquilo para aquela pessoa, e a pessoa tem uma outra realidade e ouve a sua música, ou vê a minha roupa, ou o trabalho, ou uma escultura, ou uma peça qualquer, e já encara de uma outra forma, né?
Interessantíssimo, meu amigo, interessantíssimo. Inclusive, sobre isso que você falou, que me chamou a atenção, quando você junta essa coisa da inspiração e do talento com o trabalho árduo, é por aí que eu acho que a mágica acontece realmente, né? Tem uma frase interessantíssima de Leonardo da Vinci, se eu não me engano. Inclusive, eu até falei ela num episódio anterior com a Annelise, que ele diz: quando a inspiração chegar, ela vai me encontrar trabalhando. E é interessantíssimo, né? Perfeito, Eu acho que perfeito. tem a ver com isso que você está falando, e demais, cara. Assim, ou seja, isso que você falou sobre a palavra convencional, no meu entender, pelo que você falou, naturalmente você já se afasta disso porque as suas motivações e as suas inspirações são outras, né? Então você simplesmente segue um caminho que é diferente desse, ou seja, é natural para você, porque é aquilo que você busca, né? E é muito complicado, Saulo, também. É uma coisa que, desde o início do trabalho como estilista, que, que eu acho que a gente tem que se preocupar muito, porque existem pequenas armadilhas, existem pequenas barreiras que travam, que interferem essa abertura, né? O rótulo é uma delas, né? Tipo, colocar o outro, definir o outro como alguma coisa, né? E aí, às vezes as pessoas me perguntam, mas caramba, você trabalha com escultura, você faz instalações, mas você é formado em design de moda. Eu coloco estilista ou artista aqui, você coloca qualquer coisa. Eu faço um pouco. Se você quiser colocar chefe de cozinha, também pode ser, porque eu gosto de cozinhar, eu sei cozinhar. Se quiser colocar cantor, também posso cantar. Então, assim, essa coisa dos rótulos. E quando eu comecei o trabalho, também as pessoas vinham, pá, de onde que você é com esse sotaque diferente? E eu dizia, sou do sertão da Bahia. Ah, que incrível! E aí as pessoas começam a imaginar, antes de ver o seu trabalho, elas começam a imaginar um universo que ela está acostumada a decodificar, Sim. né? Então ter esse cuidado. E eu evito ao máximo falar do meu trabalho. Eu acho que é interessante a gente estar conversando super de boa aqui, porque eu estou falando do dia a dia desse trabalho. Defender o meu trabalho, dizer o que ele é, bicho, eu não vou saber nunca. Eu não vou saber nunca. Eu posso definir se a tua manga está apertada, peço para você fazer um movimento, peço para você se agachar para ver se o gancho da tua calça está legal. Isso eu posso fazer, isso eu posso falar. Olha, realmente isso aqui não ficou legal. Então, cara, isso aqui está perfeito, essa calça está incrível, está confortável, o tecido está bom. Esse entendimento da matéria-prima, é, eu costumo correlacionar com um instrumento, né? A tesoura é meu instrumento, Sim. né? E eu acredito que esse encontro da tesoura com o tecido, esse encontro do lápis com o papel da modelagem para se fazer o traço, isso aí isso é onde eu vou escrevendo a partitura, né? E a música pronta é a roupa pronta. Então tem todos os trabalhos têm isso. Eu estou lendo o livro do Cartier-Bresson, chamado Ver é um Todo. São entrevistas de 51 a 1998. São entrevistas, várias entrevistas que ele deu ao longo da vida, e ele fala muito sobre essa questão da rotulação, essa questão de... Ele enfatiza a necessidade de trabalhar, e ele abandona esse conceito de maturidade, né, sobre um trabalho. Ele disse que não existe essa coisa. As pessoas, quando têm talento, elas já começam boas. Agora, o trabalho é que vai deixá-la sempre atenta, sempre buscando, sempre captando alguma coisa nova. E você precisa ter responsabilidades em cima desse talento percebido, né? E o trabalho é isso. Incrível, cara, incrível.
E Guto, você até inclusive já falou um pouco sobre isso agora nessa sua fala anterior, mas assim, eu que lhe conheço, sei que você trabalha com diversas outras coisas, você é um cantor maravilhoso e você trabalha com artes cênicas, artes visuais, cinema, né? Recentemente você trabalhou num curta, né? E, Sim, sim, sim. e como que essas outras linguagens te atravessam, assim, no sentido de te inspirarem a fazer uma peça? E você também já falou um pouco disso em relação a essa exposição que você vai fazer no MASP, mas, assim, queria que você falasse um pouco como essas outras linguagens te atravessam e te inspiram assim, sei lá, às vezes você pode estar assistindo um filme inclusive você me deu agora uma referência musical que eu vou escutar com carinho demais, mas quando você escuta essa música e ela te atravessa, assim, eu achei bonito quando você falou, por exemplo, de que o que te chamou a atenção no vídeo dessa banda foi o corpo, né, e o suor no corpo e essa questão Sim. da sensualidade, né, do corpo sendo ele natural. Então, assim, o quanto disso e como isso te atravessa, te inspira, e eu digo quando você vai trabalhar, quando você vai ser o estilista Guto Carvalho Neto, assim, né? Quando você vai, né, afunilar esse trabalho, assim. Ah, eu costumo, eu costumo, assim, quando eu decidi fazer um curta, por exemplo, ah, eu estava com um contrato, fui convidado para fazer um primeiro desfile numa semana de moda no Rio, em 2016, e nesse orçamento eu poderia gastar essa verba com modelos, com a passarela, com todas as coisas que a gente precisa para deixar o palco pronto, né, para o desfile acontecer, né, a passarela pronta. E eu cheguei para o pessoal da organização e falei que gostaria de fazer uma instalação e um curta-metragem com isso, e eu ia aproveitar esse desfile para colocar essas três coisas em contato, né? E eu assisti, eu lembro que na época eu estava muito fascinado pelo um filme que não foi acabado, do Henri Georges Clouzot. Na época dos grandes orçamentos do La Dolce Vita na Itália, esse era um dos grandes orçamentos franceses, e esse cara era um extremo perfeccionista e ele não conseguiu acabar o filme por conta disso, acabou morrendo no meio, nesse intervalo, teve um infarto, alguma coisa assim, mas a primeira pausa do filme foi porque o protagonista não aguentou, né, e saiu e ele teve que buscar outra pessoa e tal, ele acordava as pessoas na madrugada e tal, mas o que me chamou a atenção foi a forma como ele fazia as sketches, ele se trancou num hotel em Paris e foi desenhar todo o filme. E é isso, tudo é muito parecido. E eu fiquei muito fascinado com essa forma. Eu me liguei antes de fazer design de moda, eu fazia comunicação e só não terminei. Faltava 1 ano e meio, eu decidi começar design de moda do zero porque achava que não queria seguir na comunicação social. E aí me lembrou muito os esquetes de propaganda, quando a gente fazia exercício no curso. Eu falei, cara, é tudo a mesma coisa, só que aí você utiliza essa ferramenta para aquilo que você quer falar, para aquilo que você quer comunicar. Tudo é uma forma de comunicação, né? E aí esse trabalho me deixou pronto, porque eu já tinha a história na cabeça, chegou do nada, e eu falei, sentei em menos de, acho que 3 horas, cara, eu estava com um curta inteiro desenhado, todas as cenas, as tomadas, não tinha experiência nenhuma de câmera, mas sabia a imagem que eu queria, sabia o quanto de zoom que eu precisava, sabia o tempo que... Então, chamei uma amiga produtora, ela chamou um diretor de fotografia, e eu acho que ser um diretor de fotografia, não ser um escultor, não ser um pintor, talvez me deixe muito mais à vontade para fazer escultura, pintura e cinema do que ser um estilista e fazer uma roupa. Incrível, cara. Sim, sim. Pô, demais, cara, demais, demais.
E Guto, essa questão de, assim, o quanto da tua vida pessoal, assim, você é atravessado pela sua vida pessoal, ou você faz uma distinção muito clara, assim, ou, assim, quanto que você traz de bagagem pessoal para o teu trabalho? Tudo, tudo, totalmente. Totalmente. Eu só acredito no meu trabalho de criação. é, Eu só acredito no meu trabalho de criação porque eu arranco de dentro para comunicar. Depois que ele está fora, cada um enxerga da forma que quiser, Sim. né? Mas você falando na pergunta anterior sobre o grupo africano que eu te falei, e eu tenho uma coisa muito. Eu passei um tempo uh, escrevendo um trabalho que seria a segunda apresentação nessa semana de moda, que acabou não acontecendo. Eu falei, bem, não aconteceu lá, mas eu ver se eu consigo continuar pensando e trazendo coisas para isso, que foi uma performance que acabou indo para a Casa França Brasil, chamada Inquietudes da Carne, né? E onde eu trouxe todas essas minhas inquietudes e fui buscar amigos para conversar sobre e entender de que forma eu poderia apresentar uma roupa, mas sem que eu precisasse dizer que estava mostrando a roupa. Então a roupa ela passa para um outro lugar. O que eu preciso naquele momento é contar alguma coisa e sem palavras, sabe? Se eu precisar, o meu curta ele não tinha nenhum diálogo. É, e eu adoro, sou fã do Héctor Escola, e eu acho incrível o baile, que não existe nenhum diálogo, né? Eu acho bacana. E sou apaixonado por diretores onde você fica assim, uau, tipo Fassbinder, né? Lágrimas Amargas de Petra von Kant, você fica toda hora tomando porradões assim com diálogo. E é maravilhoso. O cinema o tempo inteiro tá me tá jogando coisinhas no meu HD, sabe? Sim. Então, só que quando eu coloco para fora, eu não coloco Fassbinder, eu não coloco Henri Georges Clouzot, eu não coloco, eu coloco o que está aqui dentro, da forma como me cabe, com a experiência que eu tive, né? Essa necessidade de rotular e dizer que você é aquilo, aquilo talvez pode travar um pouco o trabalho, né? A gente fala de liberdade em tanta coisa e eu acho que aí é um lugar onde esse conceito precisa ser extremamente refletido e analisado, sabe? Sim, cara, sim. E esse lugar das referências, assim, você citou, né, diretores enfim, trouxe referências musicais. Você trabalha, e você já falou isso, né, sobre assim, as referências, elas simplesmente vão sendo armazenadas no teu HD a partir do momento em que elas te tocam, né, e que você se sente Sim, atravessado e sim. emocionado por aquilo, e depois você traduz aquilo de acordo com o que Eu você faço é. playlist, cara, para trabalhos. Olha só. Eu Sim. faço playlist para trabalho. Cada trabalho eu tenho um playlist. No tempo do primeiro grito, eu queria trazer realmente esse grito. Eram seis anos desde a criação da marca. Eu nunca tinha apresentado um desfile, então eu fui para um lugar e tive uma experiência, mas isso é papo para uma outra conversa. Tive uma experiência ufológica, assim, muito Uau! incrível. E eu acabei trazendo essa experiência. Tive uma epifania em 2016 e foi no mesmo ano que eu fui convidado para fazer isso. Então eu fui buscar coisas que me atraíam. Então na minha playlist tinha Meredith Monk, tinha tinham coisas, tinha Walter Smetak. Eu fui buscar alguns incômodos, coisas que para a gente talvez sejam indecifráveis, né? Porque o ruído ele está tão presente, mas parece que é indecifrável. E eu queria tentar trazer um pouco dessa energia para o trabalho. Quando eu fui para o Inquietudes da Carne, por outras coisas, então na música eu trazia Chavela Vargas, sabe? Eu ia buscar coisas não para pegar a letra e esmiuçar, mas para trazer aquele sentimento e tentar buscar em fotografias, no cinema e na conversa com o outro, porque
é no momento da conversa com o outro que você coloca tudo para fora, porque o que é uma análise, né? Então, a gente vai, conversa com o outro e em algum momento a gente encontra uma brecha para poder falar, porque é aquilo que a gente precisa, né? Para colocar para fora e pegar ali quantas vezes você falando ou você fazendo um acorde para alguém, você encontrou uma outra coisa e pô, parou ali, anotou, né? Então, essa observação de dentro é muito importante. E eu não sei se eu consigo acreditar numa forma minha de fazer trabalho sem que seja daqui, de pegar um tema. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que eles pedem que você escolha um tema, ou eles dão um tema para você fazer uma coleção em cima. E eu fiz aquilo ali e foi a coisa mais fake que eu fiz na vida, assim. Foi a coisa mais não tinha nada a ver comigo. Eu precisava seguir determinada norma, determinada regra para apresentar aquele trabalho de TCC, aquele TCC. Mas depois, quando eu me deparei com a realidade de um ateliê, bicho, aí só porradão na cara. Perdendo tecido, cortando no fio errado, coisas que mas isso depende também de cada instituição. A instituição que eu estudei tinha muitas coisas que eu achava assim, uau, que interessante, professores que me puxam a atenção e tal, e outras coisas não tanto, mas foi no ateliê que eu entendi o que é fazer uma roupa. Perfeito, cara. Agora, a criação, Saulo, a inspiração, tipo, desde que eu me entendo por gente, eu estou pensando coisas, eu estou criando coisas. Se aos 12 anos de idade botassem uma câmera na minha mão, lá no sertão da Bahia, eu poderia ter feito um filme também. Sim. E esse filme seria um filme. Ele iria comunicar com alguém. Tipo, comigo já estava comunicando. E eu acredito na importância disso, dessa sinceridade, sabe? Sim, cara, sim, perfeito. Eu concordo muito quando você diz isso, de que todo mundo, e mesmo quando a gente é criança, a gente já, claro que a gente vai preenchendo a nossa vida de referências e de experiências, mas todo mundo já nasce pronto, com a sua própria verdade, né? E eu acho que em todas essas fases a gente já está apto a expressar. A gente vai se adaptando, exatamente, mas apto nós já estamos, né, a expressar a nossa verdade e a expressar o nosso ponto de vista, a nossa ótica em qualquer lugar. E a arte é uma ferramenta preciosíssima nesse sentido, né, da gente se explorar. Eu lembro quando era moleque, cara, eu pegava vinil, os meus amigos estavam brincando, iam jogar futebol, fazer essas coisas, eu ia botar a cabeça na caixa de som e colocava um vinil de música gringa, tema de novela, e ficava ali viajando na letra. Às vezes ficava melancólico e não sabia que porra que estavam falando. Sim. Demais, cara, demais. E aí, assim, esse lugar que você está falando, o que é interessante ou seja, a referência, ela funciona, mas ela tem um limite, né? Assim, no seu processo, assim, pelo que eu entendi. Assim, até que ponto, por exemplo, quando você vai criar, até que ponto a referência tem que parar, assim, do tipo, não, a partir daqui eu caminho sozinho, beleza, eu fui atravessado por várias coisas, a partir daqui eu sigo sozinho, ou assim, em todo momento ela está presente, mas você está sempre traduzindo ao seu modo, né? Ela está presente o tempo inteiro, bicho. O tempo inteiro. A gente só não percebe. Muitas vezes eu acabei fazendo trabalhos e via trabalhos muito parecidos num outro lugar, totalmente distante. E assim, eu sei que hoje, nessa era que a gente está vivendo da tecnologia e da comunicação instantânea, eu sei que alguém ali no Mali ou na Indonésia pode estar ouvindo a música, ou vendo uma roupa e tal, mas sabe quando você olha, você diz assim, é a mesma coisa, aquilo que você estava falando, que a gente estava falando de fazer uma versão, né, de uma música.
Porra, 5 pessoas podem fazer a mesma versão dessa música e elas serão 5 músicas diferentes. Mas é uma roupa. Você pode colocar 5 camisas brancas de 5 pessoas diferentes. Eu acredito que existe diferença nessas 5 camisas brancas entre uma e outra, sabe? Quando você faz uma produção em série de uma roupa, o que a gente hoje vê muito por aí, aí eu acredito que já existem cortes, eu acho que já entra num outro, num outro campo perigoso, né, da moda, assim como na música, assim como em todas as outras artes e tal. Mas quando se trata de um trabalho de construção, de um trabalho autoral, e você olha aquilo ali, você consegue comunicar. E tem mais do que isso. Tem mais do que isso. Preciso você vestir a roupa de várias formas, não é só como uma embalagem, como uma casca. É preciso você vesti-la no sentimento, aceitando. Você já teve essa experiência de vestir a minha roupa e de estar aqui para o prêmio lindo lá que você ganhou? E eu acho que tem isso. Eu me lembro que você vestiu e falou: pô, Guto, tô me sentindo muito bem, cara, tô me sentindo muito à vontade. E eu sempre tenho uma preocupação quando eu vou fazer figurino para algum músico, ou para alguma série, para algum filme ou para alguma novela, qualquer coisa que seja, que alguém vai vestir e precisa se concentrar para isso. Eu fico muito preocupado porque de conseguir servir, de conseguir, sabe, como a pessoa que está ali no meu trabalho de ofício, de fazer roupa, um fazedor de roupa, é servir. Eu trabalho todo dia para servir. Recebo por isso, né? Eu comercializo essa roupa, mas a realização é ver que aquilo ali serviu, que aquilo ali vestiu, que aquilo ali foi sentido de alguma forma. Eu tenho reações, não, eu vejo, participo de alguns momentos, porque eu ainda atendo algumas clientes que vêm aqui no ateliê e tal. São em situações tão incríveis, cara, assim, de mudança, de você ver a pessoa, sei lá, não quero me aprofundar muito nisso, mas mudar totalmente de uma hora para outra, como um corte de cabelo ou quando você chega e apresenta uma composição para alguém, né? Na roupa também a gente apresenta uma composição para uma pessoa. Perfeito, perfeito. Inclusive, Guto, um dos meus parceiros que eu entrevistei foi o Fabrício Boliveira, um ator, né? Ele, inclusive, e conversando com ele, quando eu falava que um dos convidados seria você, ele falou a mesma coisa que eu senti, e a gente conversou um pouco sobre isso, assim. Ele, cara, eu amei vestir a roupa do Guto, eu me senti tão bem, tão confortável. Então, assim, e eu me identifico muito com isso, assim, para além do conforto, assim, isso que você falou, quando eu me vesti, que você me vestiu no prêmio, eu me senti muito empoderado, né? Essa palavra tão falada hoje em dia, mas assim, empoderado mesmo. Que aquela roupa já era sua, Sim, né? Já foi sim. sua. Então, tipo, é como se você pegasse uma roupa de 2 ou 3 anos do armário e colocou. Porque esse sentimento é o que eu busco quando eu faço a roupa, sabe? Não quando eu faço uma obra, não quando eu faço uma escultura ou uma peça, não, é outra coisa. Mas quando eu faço uma roupa, o que eu mais desejo é que a pessoa perceba que é a primeira vez que ela está usando aquilo ali. Que ela não perceba? Que ela não perceba. Incrível, que incrível. Se eu conseguir isso, Sensação. Fantástica essa sensação, porque realmente existia uma intimidade no meu vestir, assim. Você me vestiu e eu simplesmente comprei aquele lugar muito naturalmente para mim, né? Não foi uma coisa assim. Eu lembro, foi muito bonito, e vestiu bem, e foi uma experiência muito rápida, porque você chegou no mesmo dia, Sim. né? E quando eu olhei, eu senti, eu falei, ó, tá muito bom. Você tá se sentindo, porra, cara, eu tô me sentindo muito bem, então tá massa. Mas conseguir isso sempre, claro,
não desejam. Tem uma estilista japonesa chamada Rei Kawakubo. Eu sou apaixonado pelos designers, pelos estilistas japoneses. E acho que o sertão, a simplicidade do sertão profundo, sabe? Aquela casa de taipa com aquele banco de madeira atravessado e um vasinho de planta, de flor no canto, um pote de barro. Aquilo me lembra tanto os filmes japoneses do Kurosawa, do Yasujiro Ozu. Eu gosto muito de ir no cinema para buscar referência também. E a Rei Kawakubo fala que ela foge da perfeição. Ela diz que a perfeição é o diabo. Isso é tão louco. Como que muda de cada cultura. E então, assim, eu não fico querendo atingir a perfeição, né? Mas pelo menos conseguir ter um objetivo e algumas vezes, ou várias, inúmeras vezes, ver esse objetivo sendo transcendendo, na verdade, isso já é muito legal. Incrível, cara. E assim, para até falar sobre o que eu quero abordar contigo agora, que é isso, assim, você é um artista para além do experimental, autoral. Você tem um lugar de autoral. Mas o que eu acho interessante é isso, e você já falou agora, você não abre mão da utilidade e do conforto, né? De que aquilo tem a sua utilidade para o que se é mesmo, a sua finalidade, que é vestir, e que dentro desse vestir exista conforto, exista naturalidade naquela peça, né? Então, eu acho isso incrível, assim. E aí assim, mas o que você estava falando não é sempre que você busca esse resultado, né? Sim. Ou seja, existem momentos e momentos. Existem momentos que você até precisa abandonar para que outra coisa venha, né? Cara, é um grande exercício. A vida da gente é uma orquestra, né, Saulo? A gente precisa o tempo inteiro tá afinando coisas. E aí, quando você consegue afinar uma coisa aqui, alguma outra ali deu um sinal de que precisa ser redefinida. E no trabalho, nos trabalhos artísticos, na fotografia de arte, na escultura, na música, a gente a gente vai alinhando, vai usando a estética como uma base, em outro lugar, numa outra plataforma você utiliza uma outra base, né? O Cartier-Bresson é apaixonado pela geometria. Ele diz que aquilo é a base de tudo para ele, né? E tem compositores que utilizam algumas informações da energia da geometria sagrada, né, para compor da forma da natureza. É a forma da natureza, o grande equilíbrio a gente não consegue alcançar, mas a gente consegue orquestrar, saca? A gente consegue fazer afinar isso. E aí eu busco na estética, eu busco e ter esse olhar afinado, apurado, é trabalho. Você não consegue afinar um olhar somente na intuição. A intuição é para uma outra coisa, é um outro botão, é uma outra janela, né? O trabalho diário, o trabalho persistente naquilo que você faz, no seu ofício, é que vai te mostrando, e isso não é a maturidade. Não é a maturidade, é o trabalho. É a consciência da sua responsabilidade com o seu talento. Essas palavras não são minhas, são do Bresson. Mas incrível, incrível. Essa separação agora, por exemplo, quando você existe assim uma intenção no sentido de que quando você está trabalhando na marca Guto Carvalho Neto, você busca um certo objetivo, e aí quando você não está trabalhando na marca é que você busca algo mais experimental? É assim ou assim no sentido... Não era para ser. Não era para ser. Mas é assim, eu costumo falar para os amigos, eu falo assim, porra, bicho, por que eu não paro o meu trabalho do ateliê, do dia a dia, para produzir alguma coisa específica
mais autoral, mais conceitual. E eu demoro tanto para fazer isso. Que às vezes eu sou tocado e paro e largo aquilo para me dedicar a um trabalho mais autoral. Sim. E às vezes eu sinto que eu poderia fazer isso mais vezes e acabo só fazendo isso quando tem alguma pressão de fora, externa, ou algum trabalho em parceria com outro artista, com a Rivane Neusfander mesmo, que é nossa, para mim, no meu trabalho, a Rivane foi um divisor de águas, né? O trabalho Em Nome do Medo, que a gente apresentou no MAC, aqui, agora está exposta. A gente trabalhou com outra oficina com crianças de lá, de Zurique, e está no Aral, em Zurique, e esse trabalho me leva para um lugar, cara, que é como se eu tentasse me conectar com aquela criança que ficou lá, perdida, né? E a gente não consegue voltar a ser criança, mas a gente consegue, talvez, tentar se conectar com alguns momentos dessa criança que ainda existem na gente, né? Porque quando você é criança, você não tem conta para pagar, você não tem... Então tá tudo livre ali, os desenhos das crianças, as pinturas das crianças, são coisas tão incríveis, bicho. E aí a gente vai abandonando isso, a gente vai largando e é a vida também, né? A gente tem que entender, a gente tem que respeitar o tempo da natureza, o tempo das coisas, e é tudo uma coisa só. Incrível, incrível. Eu tenho uma canção que diz assim, um passo, um quase, um perto do meu eu menino. Nessa tentativa de abraçar essa criança interior mesmo, que não paga conta, que a liberdade de inspiração tá aí para fluir, né? Acaba sendo surreal, né? Assim, o traço da criança, assim, ela acredita em tudo, então ela pode tudo, né? Total. É incrível você falar isso. E a música comigo sempre ficou muito presente, né? E muitas, não só essa coisa da playlist, mas às vezes eu entro em alguma música e já começo a pensar performaticamente sobre a música, sabe? E aí eu nem vou pro pensamento do vídeo, do clipe, eu vou pro pensamento do palco, de uma performance. E é muito louco. Tem músicas que são história. A Procissão, por exemplo, Domingo no Parque. É um curta, parque, né? É um cinema. Você para, é um curta, você fica aqui. Tem uma linda também, que é do Luiz Gonzaga. No dia que eu vim embora, minha mãe chorava em Ai, minha irmã chorava em Ui, eu nem olhava para trás. E aí você vai seguindo, isso tem muito a ver comigo, porque é muita história da minha vida também, né? Tipo, da saída do sertão para ir morar em Aracaju, né? E aí eu olhava para trás e chorava pra caramba, mas e aí meu pai parou o carro e falou: "Você quer voltar?" E eu falei: "Não, eu quero ir." E arrasado, sabe? Tipo, são histórias que são, tipo, a música tem esse poder quando a gente tem essa abertura para apresentar isso de uma forma bonita, né? O tempo inteiro a gente quer fazer poesia, né? Com roupa, com música, com cinema. Perfeito, perfeito. E meu amigo, o que você tem ouvido? O que tá agora assim nesses tempos? O que você tem ouvido que tem lhe chamado a sua atenção? Cara, tenho ouvido descobri há pouco tempo 2 discos de um músico chamado Fábio Caramuru. E eu só estou sabendo responder isso porque é muito recente, coisa de 3, 4 semanas. Eu estou ouvindo direto, tá no playlist ali do aplicativo o tempo inteiro. E aí é uma conversa do piano com pássaros da fauna brasileira. É um absurdo. Vou te mandar isso depois. E ao mesmo tempo, vira e mexe, eu revisito, eu trago um artista que eu já ouço sempre, deixo ele perto por um tempo, depende muito do estado de espírito, mas
Esse Fábio Caramuru eu tenho colocado para ficar o dia inteiro ouvindo o som dele. E pô, tá me fazendo um bem. E quais são os seus sons clássicos? Para além do agora, o que você gosta de ouvir assim na sua vida pessoal? Cara, eu sou viciado em Caetano Veloso. Adoro Brian Eno. Nossa, esses dias voltei a ouvir o disco que o Serge Gainsbourg gravou de reggae. Maravilhoso, e eu fiquei ouvindo bastante. E aí, ontem, é isso, eu trago, resgato, e aí passo um tempão, assim, mas o que não sai, Caetano não sai, Gil não sai, nunca, né? Mas ontem eu ouvi muito Mercedes Sosa, por exemplo, Miriam Makeba, e eu vou catando, sabe? E quando eu estou num momento de abstração total, eu trago ruídos. Aí eu vou, tipo, longe, Ryushi, Kimoto, Meredith, né? E tem uma galera nova, tipo, para mim é novo, mas tem uma galera que eu ouço de, sei lá, 4, 5 anos para cá, que eu acho que eles são meio uma parte japonesa e outra indiana. Eu sei que o som se chama Sujinepu Asachan, né? E é incrível. Eles fazem uma programação e cada sílaba em japonês é um toque na tabla, sabe? E aí eles fazem aquela coisa indiana da tabla, tipo, junto com os sintetizadores. E eu gosto muito de som experimental. E aí, quando eu preciso do meu momento de calma e tal, eu volto ali e pego alguma coisa mais familiarizada. Elomar, essas coisas todas, eu vou em muita coisa, cara. Paulo Diniz, adoro Paulo Diniz. Então, eu pego muita coisa assim que você, cara, você conseguiu catar isso aí de onde? Eu falo, eu vou fazendo playlist. Que demais, cara. 2 discos que eu me lembro muito de você e que assim, para mim foram muito. Inclusive, um a gente até falou aqui antes de começar, que, poxa, você me trouxe esse disco, que é de Alan Peters, né? Que é um artista da Ilha da Reunião, que eu conheci através de você, né? Paola me apresentou e ela conheceu você. E aquela obra me atravessou profundamente a ponto realmente de ser algo que me influencia mesmo, assim. Foi incrível essa sua referência, o que você trouxe mesmo. E outro disco que eu me lembro muito de você é o primeiro disco do Djavan, que eu lembro da gente escutar na sua casa, aquele voz e violão. que eu lembro muito de você, assim, você cantando, tu canta muito para quem tá assistindo a gente. Eu tenho uma namorada viva no interior, Maria das Mercedes, linda como um beija-flor. Ontem eu recebi carta dela cheirando a flor. Meu nego, estou intacta, pura, volte, por favor. Lá pros 40 eu vou. Isso é a realidade. Porque a gente vai para a cidade grande, mas quando chega perto dos 40, você quer voltar. Total, né? Tipo... total. Não, e tem uma experiência muito louca com o Djavan, porque, cara, quando eu morava no Sul e precisava, essa grana não tá dando, mas eu quero me divertir um pouco mais. E aí eu ia dividir apartamento com um amigo que tinha viola e tocava muito bem. E aí comprei uma caixa, um microfone, e a gente foi fazer som nas praias do Sul, aquelas praias lindas, Santa Catarina ali. E eu tocava muito, né? E eu cantava muito já. E aí, agora, eu fui convidado, fui chamado para fazer algumas peças do figurino do Vesúvio, do último disco do Djavan. Uau. E aí eu fui até
eu fui fazer a prova de roupa no estúdio do Djavan, e aí foi muito louco, porque quando eu ouvi a voz dele e não era num aparelho, foi muito louco. Foi uma coisa. Você vê como o trabalho te leva para lugares que você não pode nem imaginar, né? E é muito, sei lá, é muito compensador, sabe? Essa coisa de você estar tá na sua caminhada, você encontrar com pessoas que você admira e que você talvez jamais, não pela tietagem, sabe, Saulo? Não tem nada a ver, é pela admiração mesmo. É pela admiração. Eu não tenho muito essa coisa de, oh, não, para mim não tem herói, não existe herói. Me identifico. Né? A gente não tem, eu acho que colocando um pouco a política no meio, porque a política é o fim, né? Como dizia Caetano, política é o fim. Na música Ele Me Deu um Beijo na Boca, né? Que é linda essa música, adoro. E aí, e a gente, eu acho que a gente está na merda hoje no nosso país porque acreditaram no mito do herói, né? Acreditaram no mito. Não existe o salvador da pátria, né? Não existe pátria. Hoje eu estava falando com um amigo e a gente conversando sobre universos diferentes. Não existem universos diferentes. Estamos todos no mesmo universo. A partir do momento que a gente entender isso, que a gente perceber isso, as coisas podem ser mais fáceis, né? A partir do momento em que você achar que o meu universo é diferente do seu, já que criou não esse aí, né? para mim. Aí eu falei para ele, cara, a Arca de Noé para mim é um dos grandes exemplos de exclusão, não de salvamento. Sim. Interessante esse ponto de vista. E eu me identifico com isso que você está falando sobre essa emoção de sentir uma. A primeira vez que eu ouvi a voz da Elza também, da Elza Soares, que também não foi no aparelho de som, que foi ao vivo do meu lado, eu me emocionei muito, muito, muito. E nesse lugar que não tem nada a ver com tietagem mesmo, tem a ver assim com o prazer de contentamento do potencial do teu trabalho, de ter te levado para perto de uma pessoa que você... Para onde a sua intuição te levou? Isso. Para onde que a sua intuição te levou? Perfeito. São momentos de epifania. Eu lembro que quando eu terminei minha faculdade de moda e falei assim, eu quero largar tudo, pegar toda a grana que eu tenho aí, juntar e vou para Paris. Fui para Paris, passar um tempo lá, e a primeira vez que a primeira exposição que eu fui foi a de 100 anos do jazz. Eu estava em Paris em 2009 e, coincidentemente, acontecia ali a exposição de 100 anos do jazz no Museu do Quai Branly. E aí, bicho, eu cheguei tarde já, e aí a gente... Tava eu e a Camila Tanga, que estava fazendo francês na época lá, e aí ela saiu porque tipo, acho que o pai dela tinha chegado de viagem e eles iam se encontrar e almoçar, e eu fiquei um pouco mais ali. Já estava perto do horário de fechar, e aí eu me entreti com uma coisa. Eu acho que tinha um vídeo da Josephine Baker ali dentro de uma telinha em preto e branco e tal, e depois umas fotos. Quando eu olho, vem ao fundo um quarteto tocando All of Me. E aí eu comecei a chorar um monte, porque, pô, cara, primeira vez que eu piso na Europa na vida, saindo do sertão da Bahia, sabe? Não saí de lá direto para a Europa, passei por muitos lugares, né? América Latina e tal, mas, assim, e aí você fecha os olhos e você diz, não, bicho, abri, eu tô acordado, sabe? Eu tô ouvindo isso num lugar que eu tô me sentindo extremamente bem. E assim, para onde que a minha intuição me levou? Porque essa abertura, essa inspiração, essa intuição é uma coisa para que a gente decida o nosso caminho. Incrível, incrível. Poxa, meu amigo, que coisa boa trocar essa ideia contigo, viu? Queria te agradecer
demais, meu parceiro. Muita coisa interessante. Pô, eu que agradeço, cara. Coisa linda, coisa linda. E aí, meu irmão, para finalizar, eu tenho feito essa pergunta porque, na verdade, essa série de conversas com artistas de diversas áreas, eu fiz questão também de trazer artistas de diversas áreas, a Nelisa Assunção, que é cantora e compositora, a Camille, Eu amo. que é uma chefe de cozinha vegana daqui de São Paulo, o Fabrício Boliveira, que é ator e diretor, e você, que é um artista imenso, completo, diverso e complexo, que eu admiro bastante. E aí eu decidi chamar essa série de entrevistas, de bate-papo, de A Inspiração Vem de Onde? Que é um verso da música Transpiração, que é uma composição de Itamar Assunção e de Alzira E, que tem uma versão linda de Ney Matogrosso, né? E eu tenho gostado de terminar as conversas com essa pergunta. Para você, meu irmão, a inspiração vem de onde? Vem da, eu acho que vem dessa abertura da alma, né? Dessa abertura espiritual. Ela vem, ela vem, ela pode vir por outros canais também. Ela pode vir por outros canais também, mas ela vem, é quase que ela vem no eixo central. Ela vem pelo Ori. Incrível. Meu amigo, incrível. Ela vem pela muleira. Sim. E eu concordo plenamente. Essa é a minha mesma visão. Esse lugar aqui da nossa glândula pineal. Desse eixo, né? A gente pensa como um eixo, como a sua conexão com os elementos, né? Tipo, lá e aqui na Terra, né? A partir do momento que você percebe, você se entrega, você se abre para isso, aí vai regulando. Incrível. Vai organizando essa orquestra. Né? Perfeito. Guto, meu irmão, muito obrigado, viu? Pô, eu que agradeço, bicho. Que maravilha falar sobre isso com você, né? Que eu admiro pra caramba. Que, porra, espero que a gente se encontre ainda para vários papos não gravados, para vários papos sobre música, sobre a vida, sobre arte, sobre tudo. Isso certamente vai acontecer, meu amigo. Eles vão ficar no nosso HD. Eles serão gravados no HD. Valeu. Um beijo grande em ti. Beijão pra nós. Valeu. Até mais. Até já. E agora não dá mais, não dá mais, não dá mais. Vai ter que